tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 7. O que a palavra de Deus diz para nós? Já anota aí no caderninho, Tiago 5, 7. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga graças a Deus. O que a palavra de Deus está falando para nós nesta manhã? Que precisamos aguardar pela colheita que sonhamos, que plantamos, com paciência. Todos os dias são oportunidades que Deus nos dá para a gente fazer plantações. E eu não estou falando apenas de feijão, ou macaxeira, ou cheiro verde, ou flores, plantas. Eu estou falando aqui de você entender que tudo que a gente faz é uma plantação. Todo tipo de atitude que você toma no seu dia é uma plantação. Você está plantando algo que você vai colher mais à frente. Exemplo: se você quer que no futuro seus filhos cuidem bem de você, se você não quer terminar sozinho a sua vida, como muitos terminam, não viva uma vida só para você mesmo, se preocupando só com seus interesses. Cuide hoje dos seus filhos, plante essa semente de cuidado, de amor, de atenção, de fazer o bem, principalmente nessa fase onde eles não podem retribuir nada ainda. É aonde você estará o quê? Plantando. E eu lhe digo, essa fase é longa, E não tenha pressa de querer colher as coisas antes da hora. Vá plantando, vá cuidando. E mais na frente você vai começar a colher. Vai colher de todos. Digamos, se você fizer isso com 10 filhos, 6 filhos, você vai colher de todos? Eu creio
creio que se você fizer com os 10, você vai colher dos 10. Eu creio. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Vai colher sim. Agora não basta só você encher a casa e não cuidar. Como a gente vê vários exemplos de pessoas que colocam muitos filhos no mundo, com tantas motivações diferentes, sabe? Umas é porque não se preveniu, aí engravidou. Outras é porque gosta mesmo de ter muitos filhos. Outras é pensando no Bolsa Família, nas ajudas governamentais, e vai tendo um filho atrás do outro. Outros são pela falta de informação, de conhecimento, de prevenção. E por aí vai. São várias motivações e nós não vamos julgar nenhuma delas. Mas se você não cuidar com amor, com carinho, com a sua presença, você pode ter muitos filhos e correr o risco de terminar a sua vida sozinho, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de companhia, porque não plantou isso, não cuidou na fase que era para cuidar. Então essa regra vale para a agricultura. Como a palavra de Deus está dizendo aqui, o agricultor aguarda a terra produzir a preciosa colheita. E ele espera isso com paciência. Ele espera a chuva vir com paciência. E assim também nós devemos ser pacientes. E se lembrar que aquilo que você está fazendo hoje será a sua colheita de amanhã. Você escolhe o que você vai plantar. Você só não escolhe o que você vai colher. Porque o que você vai colher é aquilo que você plantou. E o que tem de pessoas plantando coisas ruins hoje, querendo colher coisa boa amanhã, ou daqui mais para frente. Então temos que ter cuidado para selecionar o que nós estamos plantando. Plantar coisas boas e saber que vai ter um tempo de espera entre a plantação e a colheita. Há um tempo de espera. E esse tempo pode ser para algumas coisas rápido, breve, e para outras não. Um bom casamento são atitudes plantadas, semeadas de muitas décadas, para você chegar lá na frente com um casamento que muita gente gostaria de ter. Companheirismo, lealdade, fidelidade, amizade, amor, cuidado. Você vai fazendo isso, ó, diariamente, cuidando, amanhece o dia cuidando, cuida do outro, ajeita o café, ajuda naquilo que aquela pessoa que o seu cônjuge está precisando, e vai, arruma as coisinhas dele, ajuda ela também a ajeitar as coisinhas dela, e um vai ajudando o outro ali, ó, todo dia, vai prestando favores um pro outro, né? Meu amor, você pode fazer isso aqui pra mim? Meu amor, eu tô precisando disso aqui. E ali você vai trocar a essa troca, a esse semear, a esse plantar. Aí quando um adoece, o outro tá ali, faz a massagem, passa a pomada,
leva pro médico, consulta. Ou usa os seus conhecimentos para ajudar aquela pessoa, o outro a ficar melhor. Faz o chá, faz a gemada, né, vó? Eita, glória! Que aí a gripe passa ligeiro com a gemada da avó. E vai cuidando, faz o lanche. Conheci um casal que estava sempre brigando, sempre era uma brigaiada danada. E aí a esposa veio buscar alguns conselhos. Disse, pastor, eu vou largar aquele homem. Não aguento mais não, pastor. O homem chega assim carregado do trabalho. Tem pastor, quando tá perto da hora dele chegar, eu já fico nervosa, porque já vai começar o problema. Porque o homem bota defeito em tudo, pastor. Eu não aguento mais. Aí eu disse, deve estar acontecendo muita coisa ruim lá no trabalho dele. Aí ele consegue suportar lá, mas quando chega em casa ele estoura a pressão do dia. Não, mas eu não tenho culpa. Se ele escolheu trabalhar nisso aí, ele que resolve os problemas dele. Aí eu disse, você não tem culpa, mas você pode facilitar. Ela, como? Diga, antes de você largar, faça o seguinte: quando você for deixar o menino na escola, pegar, for na rua resolver alguma coisa, vai no supermercado, fazer suas coisas, prepara um lanche pra ele. Bota numa cestinha e deixa lá no trabalho dele. Faz essa bondade. Faz com que algo bom aconteça no dia dele, lá no trabalho dele. Aí ela ficou assim, olhando pra mim. Ele tá precisando que coisas boas aconteçam lá. Ela não disse que ia fazer não, mas ela pelo menos ouviu, né? Só que depois que ela saiu, ela decidiu plantar. Ela decidiu. E assim ela começou a fazer isso todo dia. Todo dia. E ali ela foi plantando aquela atitude de amor, aquela atitude de cuidado. A primeira vez que ela chegou, ele se assustou. Ele não gostava de tomar café de manhã e não tinha fome, aquelas pessoas que não têm fome de manhã. Então ele ficava muito estressado, porque quando a fome batia, ele estava no trabalho, aquela coisa toda. E aí de repente começou a chegar aquele lanche com amor, as coisas que ele gostava de comer. E ele foi se alegrando. E ele foi sendo curado daquela amargura que ele estava sentindo e nem percebia que estava descontando na família quando chegava em casa, porque já estava tão impregnada aquela amargura nele que já tinha virado um estilo de vida que estava destruindo a família, destruindo o casamento. Os filhos não queriam estar perto de jeito nenhum. Porque ele era grosso. Ele não tinha paciência. Quando as crianças chegavam para encostar, ele sai, que agora eu vou tomar banho. Vamos brincar. Vamos caçar uma coisa para vocês fazerem. E ali as crianças não tinham muito apego com ele, não tinha. Porque quem é que gosta de estar perto de pessoas assim, sem paciência, né? Ninguém gosta. Por isso que a paciência é algo muito, muito, muito importante que nós devemos buscar na nossa vida. A paciência. E aí ele começou a trabalhar melhor, começou a prosperar mais,
as coisas dar mais certo. E depois ela voltou para testemunhar isso para mim. Pastor, ó, eu comecei a fazer essa atitude simples que a senhora me aconselhou. Pastora, mudou totalmente. Mudou. Agora quando ele chega em casa, já vem com um sorriso, já me trata melhor, né? Que ele já entrava em casa com a cara ruim. Aí quando eu saio para receber lá na porta, que eu disse para ela também fazer isso, como é que você recebe ele quando ele chega? Não, ele vai entrando e eu tô cuidando das minhas coisas. Eu digo, pô, não faça desse jeito não. Quando o portão, a zoada do portão abrir, vá lá pra porta, tome um banho, você não já sabe mais ou menos na hora que ele chega, toma um banho, passa o perfume. Quando ele abrir a porta, você diz assim, seja bem-vindo. Eu estava com saudade de você. E dê um abraço, tem. E se tiver criança pequena, já banha as criancinhas tudinho, perfuma também, não tem um bichinho. Fica tudo cheirosinho. E vem dar boas-vindas. Aí já incender as crianças e diz, ó, papai tá chegando. Quando ele chegar, nós vamos dar aquele abraço nele, todo mundo, um abraço coletivo. E ali abraça, ensina as crianças também de pequena a plantar, para elas colher lá na frente. Então são pequenas atitudes, amados, que vai gerando uma colheita se você tiver paciência. Ah, pastora, na primeira vez que eu fiz isso não adiantou de nada, a cara dele continuou ruim. Continua, não para não. Por quê? Porque ele tá desconfiado, entendeu? O que essa mulher tá querendo. Então, nunca foi assim. E agora inventou isso. Ele vai ver até quantos dias isso vai dar. Aí quando ele vê que vai ser todo dia daquele jeito ali, pronto. Aí o mal cai por terra e o bem vence o mal. Mas tem que ter o quê? Paciência. Não vê aqui o final da vida de Jó, como foi que Deus deu um bom fim para ele. Um homem que perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os 10 filhos em um dia só, perdeu funcionários, era o homem mais rico do Oriente. E veio uma obra maligna, uma desgraça na vida dele, e ele perdeu tudo ao mesmo tempo. A única coisa que ele não perdeu foi a esposa, mas essa ficou do lado dele muito amargurada depois de ter perdido os 10 filhos e todo o patrimônio que a família perdeu. Ela ficou muito amargurada. Ela chegava para ele e dizia, amaldiçoa esse Deus e morre logo, porque é só o que está faltando. E Jó, doente, que além das perdas financeiras veio a perda dos filhos e também a perda da saúde. Mas em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus ou culpou a Deus por aquilo que estava acontecendo de ruim na vida dele. A Bíblia diz que ele continuou adorando ao Senhor e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu também eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos mais difíceis, enquanto a sua esposa dizia que era para ele amaldiçoar a Deus e morrer logo. E ele ali, dizendo, você fala como uma louca, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele me vê, eu sei que ele vai mudar minha sorte, ele vai mudar essa situação. E mesmo ele passando por aqueles sofrimentos
que ele estava passando em todas as áreas da vida dele, ele não parou de adorar a Deus, ele não parou de crer em Deus, ele não parou de orar, ele não parou de ofertar. Ele não parou de orar pelas pessoas que vinham até ele pedindo oração. Mesmo ele passando pelas dificuldades da vida dele, ele não parou de fazer aquilo que ele já fazia quando ele estava no tempo bom. Ele continuou fazendo. E o que a Bíblia diz aqui? Em Jó 42. Que versículo Jó 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. E o versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Porque Jó entendeu que aquilo ali era uma fase aonde ele precisava ter paciência, que aquelas coisas ruins com Deus ia passar. Ele tinha a esperança das muitas plantações que ele tinha feito, de coisas boas ao longo da sua vida. A Bíblia diz que todos os dias ele se levantava de madrugada para orar e ofertar pela vida dos seus filhos. Então ele estava plantando ali nos dias bons, nos dias que não tinha problema nenhum, ele estava fazendo a coisa certa. Aí veio uma fase difícil e ele continuou plantando, que é o que eu estou encorajando você nessa manhã. Você que está passando por uma fase difícil, não pare de fazer suas plantações de coisas boas nessa fase difícil. E tenha paciência. Não vê aqui o resultado da paciência na vida de Jó? Quando ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero, lhe devolvendo o dobro do que, restituindo o dobro do que ele tinha perdido. Sendo que o final da vida dele foi muito melhor do que o início. Porque tudo que você plantar, você vai colher, se você não desfalecer, se você não desanimar, se você não amaldiçoar Deus e desejar morrer. Então continue plantando, continue crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Você que está passando por uma fase difícil, seja ela financeira. Pastor, eu estou passando uma fase difícil financeiramente, as coisas estão tão assim, demorada. Ou a palavra de Deus diz aqui em Provérbios, abra aí sua Bíblia, Provérbios 28, versículo 20, Provérbios 28, versículo 20. Fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Não tenha pressa para você enriquecer, para você prosperar. Tenha paciência, vá fazendo as coisas do jeito certo, não tem? Não entre no caminho das enroladas, da mentira. Continue sendo um dizimista, que é a primeira tentação que vem quando uma coisa não está bem na nossa vida. Vem aquele pensamento: esse mês não devolve teu dízimo não, tu tem tanta coisa para pagar.
Não ceda a essa tentação. Continue fazendo aquilo que Deus diz que é para você fazer, que é para eu fazer. Vamos perseverar. Seja fiel, porque o fiel vai ser abençoado ricamente. Mas aquele que tem pressa e por causa da pressa ele deixa de fazer o que é certo, porque ele quer chegar lá mais rápido, ele vai receber o castigo. E o castigo, com o castigo vem as perdas, vem os danos, vem o sofrimento, que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vá, mesmo que seja devagar, mas sempre, não tem? Não faça promessas para Deus que você não possa cumprir. Deus te abençoe, tenha paciência, o sofrimento vai passar, a sua colheita vai chegar, em nome de Jesus, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz na sua palavra. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau, um ótimo dia.